Fala, meus irmãos, a paz de Jesus para vocês. Chegando por aqui com mais um vídeo, e não um vídeo comum. Um vídeo com uma participação muitíssima especial do nosso irmão Trovão, fundador da comunidade Combatentes na Fé do estado da Bahia, Candeias, né, irmão? Exatamente. E eu já falei para ele, deixei isso muito claro, de que ele e o seu ministério fazem parte da minha caminhada espiritual. Eu me lembro, há muitos anos atrás, no iniciozinho, eu ter ouvido muita pregação dele, como até hoje ainda ouço, e as pregações dele impactaram a minha vida de forma significativa, me levando à radicalidade do Evangelho, a buscar, me esforçar por buscar a santidade. E uma das coisas que sempre foram enfáticas nas suas pregações é exatamente a profundidade da palavra de Deus. E nós estamos entrando no mês de setembro, e todo mês de setembro a igreja, ela celebra a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que para nós é a palavra de Deus também, juntamente com a tradição. E eu quero passar a palavra para o irmão Trovão, ele também pode, se quiser, se apresentar melhor, para que ele possa estar falando um pouco a respeito desta realidade que é a palavra de Deus e a necessidade que nós temos de estarmos fundamentados nela. Eu quero centrar a minha fala na palavra, na Sagrada Escritura, mas antes disso eu quero dar uma reflexão teológica. Eu lembro que logo no começo da minha caminhada, eu com essa sede da palavra de Deus, e aí teve um curso de teologia, de final de semana, que um seminarista veio dar. E ele deu ali um curso de Sagrada Escritura. Só que aquele curso que ele deu, ele foi um curso assim, que me levou muito ao questionamento da palavra, a dúvida na Sagrada Escritura. E eu lembro que eu ia saindo até do seminário franciscano, né? Que foi lá que foi dado o curso. E aí eu ia saindo assim, eu questionava a palavra. Será que essa palavra é humana? Para você ver que foi um seminarista que deu um curso de teologia voltado para a palavra de Deus, mas me levou ao questionamento. Mas a minha experiência foi muito mais forte do que qualquer tipo de teoria. Por que eu estou falando isso? Porque existe a teologia que te leva para Deus e uma teologia que te afasta de Deus. A teologia guiada pelo Espírito Santo, essa é que vai te levar para Deus. E a teologia meramente humana, com questionamentos humanos, com ceticismo, com incredulidade, querer entender a Bíblia apenas de forma científica, essa leva à cegueira espiritual, à dureza de coração, tornando homens com testas de ferro. Mas, enfim, esse era um ponto que eu queria estar frisando e falando. Mas agora eu quero te levar a uma teologia profunda, uma teologia espiritual, que é o método alegórico da escola de Alexandria, que é o método da inteligência espiritual das Sagradas Escrituras. E quando eu lia Isaías capítulo 6, aquela passagem que fala sobre o serafim, que o profeta viu os anjos adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aquela passagem me chamava a atenção. E eu fiquei buscando durante 15 anos o que significava essas asas do serafim. E eu ia buscava com padre, com bispo, com teólogos. Ninguém sabia me responder. Eu falava: o que significa essas asas? E alguma coisa me impulsionava e dizia que ali tinha algo a mais. E o texto diz que eles tinham 6 asas, 2 eles velavam o rosto, 2 eles velavam os pés e 2 eles voavam. E chegou um livro chamado Summa Angelorum,
E a resposta estava nesse livro, que chegou nas minhas mãos no ano de 2018. E ali, então, eu lendo essa passagem, vi que as duas asas que velavam o rosto é porque ninguém pode aproximar de Deus e contemplar a luz inacessível de Deus. Deus habita em uma luz inacessível. Quando Moisés foi querer ver a Deus, Deus colocou a mão e Moisés só viu as costas de Deus. Quando o profeta Elias estava lá na montanha e ele teve a revelação também de Deus, ele colocou um pano, o seu manto sobre o seu rosto, porque ele não podia contemplar a glória de Deus. Até os anjos velam o seu rosto, porque Deus habita em uma luz inacessível. Nós podemos ver, contemplar e adentrar até um certo ponto nesse mistério, mas Deus habita em uma luz inacessível. Ele sempre terá algo profundo para te revelar. Outra coisa eram os pés, que eram os anjos, os serafins, tampavam os pés. Porque ninguém vai a Deus por ele mesmo. Ninguém pode ir caminhando na direção de Deus por ele mesmo. O Papa Bento XVI diz que nós seguimos a Deus por atração. É ele que nos atrai. Como o imã atrai o ferro, assim nós somos atraídos por Deus. Nós não vamos pelas nossas próprias pegadas. É Deus que nos dá a graça e nos desperta para irmos em direção a Ele. E duas asas os anjos voavam, adorando a Deus. Ou seja, as asas representam aqueles que voam em direção a Deus. É aqueles que vão voando. Tem uma frase que eu, inclusive, falei hoje na pregação, de Santa Francisca, que ela diz assim, Santa Francisca Xavier: a porta de Deus é estreita, o caminho é pedregoso e espinhento, e nessa porta só se entra voando. E entra voando pelas asas do serafim, da autocontemplação do mistério de Deus, buscando as coisas espirituais, as coisas do alto. Nós buscamos a Jerusalém Celeste. E Cristo é a cabeça dessa igreja triunfante, e nós temos o coração ao alto. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Então é isso aí. Demorei muitos anos para descobrir essas asas do serafim. Talvez você está pegando com mais facilidade. Aleluia, louvado seja Deus. E tudo isso, irmão, é exatamente fruto, né, de um coração sedento pela palavra, né? De um coração que tem desejo realmente de descobrir aqueles mistérios escondidos ali, né? Tem até um texto em que a palavra de Deus fala sobre os tesouros escondidos, né? Os tesouros. E esses tesouros a gente tem que procurar, tem que buscar, né? E os tesouros estão realmente ocultos na terra, né? E o nosso coração precisa ter esse coração sedento pela palavra, né? Um coração que ama, um coração que tem fome e sede, porque é nessa busca, neste aprofundamento, que nós vamos tendo revelações e conhecimentos como esse, a respeito do que a palavra de Deus nos ensina, né? E ao mesmo tempo nós vamos conhecendo mais a Deus e crescendo em fé, né? Para que nós não possamos cair. Eu queria pedir para o senhor deixar também uma mensagem de motivação e incentivo para as pessoas buscarem os mistérios de Deus, buscarem essas revelações, buscarem cada vez mais cheios da palavra de Deus. Olha só, amados filhos da Santa Igreja, não parem nos obstáculos, vá à frente. Quando você não tiver respostas, continue caminhando. Eu não tive resposta durante muitos anos. Procurava um sacerdote, com bispos, com teólogos, e não tive resposta, mas eu continuei caminhando. Na hora certa, Deus falou: vou revelar o que teu coração suspira. E Deus me deu ali um livro que falava sobre esse assunto. Continue caminhando, não pare. E saiba, existe uma teologia que é da terra, que é humana, que nos afasta de Deus,
e uma teologia dual, espiritual, que nos aproxima dele. Deus abençoe, salve Maria e mergulhe nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Quero agradecer ao senhor, irmão Trovão, por essa participação, por ter nos dado a honra e a graça, né, da sua presença aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, o seu ministério, a sua missão, a sua comunidade, e que sempre nós possamos estar juntos na missão aí, levando a palavra de Deus a tantos corações. Deus abençoe. Agradeço também a vocês do canal, e que o Senhor continue também abençoando vocês, e cada vez mais vocês busquem os mistérios de Deus, a palavra de Deus e tudo aquilo que Ele tem para vocês. Tchau!